Ele não só é guerreiro, o verso 11 também apresenta ele como pastor que apacenta o rebanho, que recolhe os cordeirinhos no braço e os leva no regaço. Olha que pastor amoroso. E aqueles que amamentam, ele guia com mansidão. Essa é uma profecia que Ezequiel repete no capítulo 34, mostrando que o tempo dos mercenários se acabará. E nós já temos vivido esta bênção, porque Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Se nós dependêssemos talvez de alguém, diria assim: você que se esforce, que lute. O mundo é do mais forte, é a luta pela sobrevivência. Jesus não diz isso. Ele se coloca na porta do redil e diz à ovelha: fique tranquila aí, pastando os pastos verdes, bebendo água tranquila, porque quando o predador vier, eu lhe protejo. Você é tão simples e ingênua que não vê o perigo se aproximando, mas eu estou aqui, com olhos como chama de fogo ao teu redor, só observando o que está acontecendo. E quando o chacal, a hiena, a raposa que é querer te predar, eu, Senhor, vou lutar pela tua vida. E o mercenário, ele não está preocupado com a tua vida, mas o bom pastor está preocupado com a minha e com a tua vida. Tem pasto, tem água e tem livramento e proteção na sua presença. O povo estava desgarrado, o povo estava desterrado, o povo estava disperso, mas ele ia chegar com a sua voz para juntar um grande rebanho. Olha aqui, olha, quem atrai este grande rebanho é o pasto verde e as águas tranquilas do bom pastor. Eu vou hoje ali no culto, porque a minha alma vai ser dessedentada. O deserto é grande, a luta é tremenda, dentro de casa é guerra travada, mas você corre para o rebanho de Jeová. E quando chega, ele está na porta. Vem, ovelha, vem comer do pasto verde, vem beber das águas tranquilas. Eu vou refrigerar a tua alma. A cabeça estava quente, querendo tomar decisões precipitadas, fazer o que não agrada ao Senhor, mas ele chega para tratar o nosso coração, para tratar a nossa alma. E aqui a gente pode ficar tranquilo, porque nós vemos só em poucos versículos que na nossa vida ele é rei, na nossa vida ele é guerreiro, na nossa vida ele é pastor. Se ele é rei, é ele quem domina. Se ele é guerreiro, é ele quem livra. E se ele é pastor, é ele quem cuida. Não precisa de mais nada. Nós temos o domínio, o controle, nós temos o alimento, o cuidado, e nós temos o livramento deste Deus. Alguém pensa que pode fazer o que quer com a igreja, mas não pode, porque quem protege a igreja não são as supremas cortes. Quem protege a igreja não é os conselheiros tutelares, com todo respeito, não é força armada, com todo respeito a essas instituições. Quem protege a igreja não é no Ministério Ambiental, não é nenhuma organização de direitos humanos, não é nenhum escritório de advocacia. Quem protege a igreja é este rei, é este pastor, é este guerreiro que vem saltando sobre os montes, com cabelo branco como a lã, com pé como latão reluzente, olhos como chama de fogo, veste de linho fino, cinto de ouro, voz como o som de muitas águas, boca aberta com espada afiada. Ele tem as estrelas na palma da mão, ele passeia no meio dos castiçais, ele fala e o cedro se quebra, as penhas se abalam, ele marcha na terra e as montanhas se tremem, porque não suporta a apoteose da sua glória. Ele não precisa de trio elétrico, porque a voz dele é ouvida até sobre o som das muitas águas, como diz o salmista. Os dilúvios, as cachoeiras, você não consegue falar e ser ouvido, mas quando El Shaddai brada, a voz dele é ouvida até no meio das águas revoltosas. Aleluia. Esse capítulo é forte, mas há aqui 5 perguntas que Deus faz. E quando Deus faz pergunta, irmão, pode sentar para ouvir, que vem coisa boa. A primeira pergunta é: quem é o Criador? E ela é respondida dos versos 12 ao 17. A segunda é: a quem ele pode ser comparado? Versos 18 ao 20. Quem é que coordena, rege, domina os reinos poderosos deste mundo? Versos 21 ao 24. A quem novamente podemos comparar a este Deus? Versos 25 e 26.
E depois que Deus se apresenta com todas essas qualidades, ele pergunta então por que Jacó está tão desanimado. Porque Deus primeiro dá uma injeção de ânimo para poder perguntar por que o homem está desanimado. E ele encerra fazendo uma promessa tremenda no versículo 31. Mas vamos continuar ainda, temos um tempo. O verso de número 12, Deus começa a se apresentar como Criador e diz assim: quem foi que pegou a mão com o palmo aberto e conseguiu medir as águas? No planeta Terra 70% é água, é muita água. É água que nenhum de nós consegue dominar. Aliás, tem partes deste planeta que o homem não consegue chegar. As regiões alpinas, tem gente morrendo tentando escalar o Everest. E às vezes nem é o Everest, montanhas menores. As zonas abissais do oceano, a gente não consegue chegar lá nem com os melhores equipamentos. É muita pressão para baixo, é muita pressão para cima, tudo muda. E a gente não consegue. A gente fica procurando vencer os nossos limites, mas há limites. Quem colocou foi o Senhor, mas Ele disse: eu não sou limitado. Eu pego as águas com um punho, com um palmo assim. Pego as águas da terra assim, Deus está dizendo. Eu meço o céu assim, olha, com a mão. Eu não preciso de compasso, de régua, de cálculo diferencial integral, fazer alinhamento das estrelas. Eu abro a mão assim, vejo a medida dos céus. Eu pego todo o pó da terra. Uma faxineira ali, ó, em casa, ó, a gente varrendo, não consegue juntar um pó, pega uma pá, um pó da sala, bota assim com a vassoura, sempre tem um pó que passa, aí vira a pá de novo. Tem que fazer umas 4 vezes. Varrer casa é uma arte. Jeová diz: eu pego o pó da terra todinho, a areia, os sais minerais, assim, ó, na minha mão. Aleluia. Muito bom esse capítulo. Eu amo esse capítulo. Quando eu vi que era esse capítulo, eu amei. Verso 12, ele diz assim: os homens ficam lutando para escalar as montanhas e os outeiros. Eu não preciso escalar não. Eu pego as montanhas, o Everest, o Himalaia, os Andes, Pico da Neblina, Pico do Papagaio, pego Kilimanjaro, essas montanhas todas, e boto na minha balança. E ela não quebra não, porque eu tenho um contrapeso. Quem é que me deu ordens de opinião? Quem me ensinou? Quem me aconselhou? Qual foi a reunião que eu participei? Qual foi a bancada de ministério que eu tive que sentar para perguntar: olha, onde é que eu boto a água? Aonde é que eu boto a terra? Aonde é que eu boto os animais? Nunca precisei me reunir. Eu abria a boca e falava: haja e havia, haja e havia, do nada. Aleluia. Interessante que ainda hoje tem alguém que quer ser conselheiro de Deus. Deus às vezes quer fazer algo na tua vida e alguém diz: olha, Deus, se eu fosse eu não fazia não. O senhor sabe quem é ele? O senhor sabe quem é ela? Ainda tem gente querendo orientar o trabalhar de Deus. Quando Deus marcou encontro com Saulo no caminho de Damasco, que disse: fique orando, viu? Fique comportado aí orando, que eu vou mandar um profeta lhe visitar. Você vai ficar cego até lá. E quando Deus falou aqui com Saulo, falou com o profeta do outro lado: profeta Anania, está aí a localização. Vá visitar Saulo de Tarso, que está orando. Quem? Não, Deus. Isso é uma emboscada. Isso é uma armadilha. Olha a pergunta do profeta para o Criador: o senhor sabe quem é Saulo? Ai, se Deus dependesse dos relatórios que alguém tem para falar de mim e de ti. Quem vai pregar é ele. O senhor sabe. Quem vai cantar é ela. O senhor, olha, é ele que vai ser o líder. O senhor conhece. Jeová não para dar resposta a quem está perguntando muito. Ele repete a ordem: vá, porque para mim ele é um vaso escolhido. Vá. É alguém perguntando e Jeová ordenando. É alguém perguntando e Jeová ordenando. É alguém perguntando e Jeová ordenando. Vá, porque ele para mim é um vaso escolhido. E vai pregar aos gentios, aos judeus e aos reis. Deus não precisa pedir permissão, conselho, opinião.
Deus não faz questionário de satisfação com o cliente. Você se gostou, deu like. Se você não gostou do que eu fiz, deu dislike. Não, Ele vai trabalhando, Ele vai fazendo. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Porque não tem serviço de atendimento ao cliente no céu, não. Ele é soberano. Aliás, o céu não é democracia. O céu é monarquia. E Ele é o soberano que está sentado no trono e faz tudo como lhe apraz, diz o Salmo 115. Irmão, quando Deus quer humilhar alguém grande, Ele humilha. Tem nações aí nesse país achando que elas são a dona de tudo. Eu não preciso nem citar, porque se a gente está atento ao que acontece, a gente vê. Tem nações aí que acham que sempre foram e sempre serão, e ninguém pode desfazê-las. Aí o que Jeová diz dessas nações: olhe, eu olho para as nações, verso 15, e vejo como uma gota no balde. Aquele balde que você encheu d'água para fazer alguma coisa, tirou a água todinha, sempre fica uma gota ou outra, né? Pronto, para mim é aquela água que restou ali. Aí Deus ainda humilha mais. Aliás, as nações que se acham poderosas, para mim é como o pó que fica na balança. Aquela balança que a gente compra macaxeira, o iame, na feira mesmo, que sempre fica ali uma poeirinha. Aquela poeira é tão desprezível que não precisa nem limpar, porque ela não altera o peso. Sim ou não? Jeová está dizendo outra linguagem. Essas nações aí para mim é como nada. Mas ela tem exército, ela tem ogiva nuclear, ela tem muito ouro. Para mim é como o pó que fica na balança. Não influi, nem contribui. Não fede nem cheira. Aleluia, aleluia, aleluia. Verso 16, Deus continua humilhando os soberbos. Dá para falar mais uns minutos, irmão? O pastor disse que eu poderia ficar à vontade. Cedro do Líbano, melhor madeira. Líbano tinha as melhores florestas. Muito animal e muita madeira. Quando alguém queria sacrificar para algum deus e precisava de algum animal, ou precisava de alguma madeira para fazer fogueira, ou para fazer mesmo as imagens de cultura, corria para lá, porque era uma floresta densa. Aí Deus humilha de novo. Deus diz: eu sou tão grande que se vocês pegar a madeira todinha que tem no Líbano, para mim é como uma fogueirinha. Não satisfaz o culto que eu quero. Transpondo para o dia de hoje. Está pensando que porque você deu 2 glória a Deus no começo do culto e só mais um no final, você já me adorou? Foi isso? Para mim não é nada. Porque pastor Roberto diz que muita glória não é, pouca glória não resolve. Tem que dar muita glória, porque pouca não resolve. Ele costuma dizer isso. Não é porque eu já dei 2 glória a Deus, cantei o hino da harpa, levantei na hora da leitura e fechei o olho na hora da oferta. Ai, esse culto é um levanta e senta, é um levanta e senta. Se a gente ficasse o culto todinho aqui, olha, 2 horas, em atitude de adoração, ainda era pouco, porque a gente sempre está no débito. Ô irmão, vou levantar a adoração que eu já passei meia hora de joelho. Você pode passar 2 dias. Deus nunca vai olhar do céu e dizer: olha, ele orou 2 horas. Ei! Oh, aleluia! Eita! Ela cantou os 640 hinos da harpa. Deus nunca se impressiona com a nossa adoração. Agora nós nos impressionamos com a glória. A manifestação do poder dele é diferente. No verso 17 o Senhor diz: todas as nações são como nada. Ele considera menos do que nada. É muita humilhação. Deus está colocando os soberbos lá no lugar deles. Vocês não são nada, vocês são menos do que nada. Quanto é isso? Eu não sei, pronto, é o que vocês são. É algo sem medida. Deus não dá ibope, Deus não dá aparência, espaço a alguém que quer tomar o lugar dele. Nabucodonosor era tão grande, tão grande, tão grande aos seus olhos e ao do povo, que ele pensava que estava acima de qualquer Deus.
E quando erigiu aquela coluna e disse para o povo, é para adorar, tinha no meio da multidão 3 jovens que ensinaram a eles que não se adora a ninguém, porque só há um Deus verdadeiro. Aí eles ficaram lá. Aí alguém disse, eu acho que tem algum problema aí de dialeto, porque eles são hebreus, a gente está falando de caldeu, embora o menino fosse fluente. Nabucodonosor mandou chamar e disse, eu vou repetir, que eu acho que vocês não entenderam. Vou desenhar. Tocou o tambor, se curva. Só isso. O menino disse, mas esse é o problema, é que a gente não se curva. Olha, irmão, a adoração da igreja é uma coisa linda. Irou Nabucodonosor, disse, vocês vão se curvar. Vocês estão pensando que são o quê? Vocês têm que me adorar. O decreto é meu, eu que mando aqui. Até aí tudo bem, mas aí ele entrou num patamar que ele não podia. Disse, quem é? O Deus dos céus que pode vos livrar. Ele disse, sobre este negócio não necessitamos te responder, ó rei. Agora o senhor mexeu numa casa de maribondo. Olha, enquanto o senhor estava afrontando a gente, tá legal. Mas agora o senhor falou, ele sabe se defender sozinho. Ele não precisa que a gente colhe assinatura digital para ele se defender, nem queimar pneu na BR não. Ele vem pessoalmente. E veio. Aleluia. Por isso que no verso 18 o Senhor pergunta, a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Com imagem, com escultura? Com obras de ouro, de prata? A idolatria, irmãos, é algo que desagrada a Deus. Nós temos levantado os nossos ídolos. Os nossos não são de marfim, nem de prata, nem de madeira. Os nossos são de carne e osso. Às vezes é um filho. Às vezes é um cônjuge, um amigo. Tem pessoas que idolatram carne e osso. Às vezes é um cantor, às vezes é um pregador, é um profeta. Se fulano vier, o trabalho hoje é bom. Pelo amor de Deus. Fulano não veio. Ai, Deus, faça qualquer coisa, só não toque nele. Ele é tudo que eu tenho, minha razão de viver. Acabou de blasfemar. Deus não aceita que ninguém tome o lugar dele. Por isso que no verso 21 ele disse, não sabeis, não ouvis, ninguém vos deu ciência, não observaste os fundamentos da terra. Olha Deus convidando o homem a olhar para a natureza. Ele está sentado sobre o globo da terra. Ele vê os homens que estão aí, olha, dando suas canetadas, criando os seus decretos, dando as suas declarações. Ele vê todos como gafanhotos, como insetos. Ele estende o céu como quem abre uma cortina, uma persiana. Ele abre e fecha o céu. Ele muda o tempo e as estações. Ele faz rebuliço dentro de rebuliço. Ele pega quem está em cima, bota embaixo. Ele pega quem está embaixo, bota em cima. Ele tira da frente, ele bota atrás. Ele pega atrás, bota na frente. Ele pega do meio, bota no canto. Ele muda e não é mudado, porque ele é imutável. Aleluia. Verso 25, o Senhor pergunta, a quem, pois, me farei semelhante, para que eu seja semelhante? Diz o santo. Aí estamos chegando no fim, no verso 26, é um dos que eu mais gosto. O Senhor convida o povo para levantar ao alto os olhos e ver quem criou estas coisas. Quem produz por conta o seu exército. Sabe de quem Deus está falando aqui? Das estrelas. Quando a gente estuda as estrelas, a gente vê como Deus é grande, igreja. Deus está conversando, falando da terra, falando da terra, falando da terra. Agora diz assim, ó, olhe para cima. Olhe para cima e veja quem criou este exército, que são as estrelas. Só na nossa galáxia nós temos 100 bilhões de estrelas. Lembrando que no universo há inúmeras galáxias. Só na nossa tem 100 bilhões. A gente olha para o céu e vê as estrelas assim, é praticamente junto. Mas a distância entre uma estrela e outra, distância média, é de 50 trilhões de quilômetros. Trilhões de quilômetros. A gente vê tudo perto, né? Isso é mistério. Mas a distância, os astrônomos já mediram. Se a gente entrar num ônibus espacial da NASA,
do melhor, viaja em torno de 27 mil quilômetros por hora, ou 8 quilômetros por segundo. É muito rápido, irmão. Se a gente entrar num bichinho daquele, para sair do Sol, que é a estrela mais conhecida, e ir para a estrela mais próxima, a gente leva 200 mil anos de viagem. Para percorrer, não é o universo todo não, é de uma estrela na outra. Uma estrela na outra. Aliás, a maioria das estrelas que a gente está vendo brilhando, elas nem existem mais. Que é isso? É, porque elas já se apagaram. Só que a distância que elas correm de lá até aqui, mesmo na velocidade da luz, quando a imagem chega, lá nem existe mais. Vê que coisa. É muito grande. Aliás, a distância entre as estrelas também é mistério. Porque se elas ficassem muito juntas, ela ia atrapalhar a órbita dos planetas. Porque tem estrela que é muito grande. Então Jeová, que não faz nada por acaso, embaralhou direitinho, colocou tudo bem distanciado, para que os planetas possam... Não foi nenhum engenheiro, não. Foi ele quem disse: tu vai ficar aqui. Ursa maior, tu fica aqui. Ursa menor, tu fica aqui. Escorpião, Ave Maria, Estrela Maria, sei lá como é os nomes. Vocês vão ficando aqui. Eu estou ordenando. E o profeta diz que é Jeová chama as estrelas pelo nome e elas comparecem. Senhor, Criador. Se vocês fossem fazer uma viagem no universo, só do tempo de Jesus para aqui foi 2000 anos. Se a gente fosse percorrer de uma estrela para outra que a gente vê no céu, nesses 2000 anos que passaram, a gente só tinha feito 1/100º da viagem. 1% da viagem teria sido só feito. Mas ele está sentado sobre o seu trono e chama para elas se apresentarem. Não só ela. Jó disse que os relâmpagos comparecem diante do trono. Dê a localização de onde o Senhor quer que a gente caia. Aleluia. Ô pastor, obrigado pela sua paciência. Às vezes um pastor chega e diz: meu irmão, estou precisando de você naquele trabalho. Ah, Deus tem que falar comigo. Confirmar com 3 profetas. Mandar um anjo ou arcanjo pessoalmente, para eu poder aceitar o convite. Os raios comparecem diante de Jeová e obedece à órbita que ele ordena, sem questionar. Os raios. Deus vai mostrando que foi ele que fez tudo por causa da sua grandeza e pela força do seu poder. A crosta terrestre, se ela fosse mais grossa, o oxigênio não conseguia se fixar. Se ela fosse mais fina, o movimento das placas tectônicas e o movimento dos vulcões já tinha destruído a gente. Então Jeová botou a espessura certa. O vapor d'água que ninguém vê, mas está rondando a terra. Se fosse demais, a gente morria no famoso efeito estufa. Tudo queimado, de vapor d'água. Ninguém ia ver o fogo, mas ia morrer queimado. Se fosse de menos, a gente também morria. A disposição das constantes no universo, que alguém disse que foi o mero arranjo das moléculas, ou uma grande explosão que arrumou, e nós sabemos que não, foi o Senhor. Todas essas constantes foram milimetricamente calculadas por um ser supremo. Aliás, a posição do planeta Terra onde ele está, ele obedece a um S. Mais para cima ou mais para baixo, mais para a esquerda ou mais para a direita, a vida seria impossível. Jeová botou a gente na localização certa e disse à terra: não se mexa. Aliás, se mexa ao seu próprio eixo e ao redor do sol, mas é só nessa rota. Fique só aqui, ó, porque tem um povo aí que é o meu povo. A gente sobe no ônibus, uma freada, a gente só falta voar. A terra está rodando assim e assim sem parar e ninguém está se balançando. Ele botou uma força chamada gravidade. Se essa força fosse maior do que ela é, a gente não ia conseguir levantar um pé.
Levantar a mão para dar glória ia ser impossível. Ele botou uma gravidade que dá para a gente levantar com facilidade. Tem uns que não levantam, imagina se fosse maior. Eu até queria dar glória, mas a gravidade não deixa. Aí ele botou na medida certa para a gente poder, olha, eu te louvo Jesus, eu te louvo Jesus, eu te louvo Jesus. Se fosse umas unidades de medida também menor, a gente não conseguia ficar sentado no culto desse, ia ficar todo mundo flutuando. Ele colocou tudo na medida certa. E ele vai descrevendo o que ele fez. Ele vai descrevendo o que ele fez. Ele vai descrevendo o que ele fez. Depois que ele fala tudo isso, ele se vira para Jacó e disse: agora me diga, por que você está desanimado? Por que está triste? Ah, é meu vizinho, é o meu tio, é meu inimigo, é meu cônjuge, é meu filho, é meu pai. É o irmão está do meu lado, fez uma careta, disse que eu não presto, disse que não gosta de mim. O Criador fez tudo isso. O resto é fichinha. Ele resolve no sopro, num toque, numa palavra. Depois que ele fala tudo isso, ele se vira para Jacó e diz: está triste por quê? Está preocupado com o quê? Eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e eu vou lhe dar força. Porque alguém está querendo que você pare, mas eu estou renovando a sua força, porque você vai caminhar. Eu tenho todas as coisas no controle da minha mão, e eu conto com você. Você conta comigo, eu vou lhe usar, eu vou lhe tomar no meu mistério, eu vou lhe envolver na minha glória. E não se preocupe não, porque a vida ela cansa. A gente se preocupa e quer parar, mas eu sou aquele que dou vigor a quem está cansado. E eu não dou força não, eu multiplico. Se você tem, eu aumento ainda mais. E alguém diz: é agora que vai parar. Mas vem para um culto como este, Jeová diz: recebe 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, não sei. Se tu subir uma montanha, agora vai subir colina também. Se tu cantava o hino, vai cantar 3. Se tu pregava 1 hora, vai pregar 2. Se tu orava meia hora, vai orar 4. Se tu jejuava de manhã, vai jejuar o dia todo. Se expulsava um demônio, vai expulsar a legião. Porque a tua força, ó, Jeová está multiplicando, multiplicando. Recebe força na goela para gritar bem muito alto que o meu nome é grande, que eu sou digno de glória. Recebe visão, recebe autoridade, recebe força na perna para tu marchar, subir a montanha, descer o vale, entrar no hospital, no presídio. É gente com medo de tanta coisa, mas Jeová dizendo à igreja: eu sou força, eu sou vigor, eu sou renovo, eu aumento a tua estrutura, a tua capacidade, eu te dou habilidade, porque há uma obra grande para ser feita pela tua mão, e é você quem eu vou usar, assim diz o Senhor Jeová. Multiplico as forças. E essa força que ele fala é uma força espiritual, porque Deus não depende de creatina, de batata doce com peito de frango, de guaraná do Amazonas, de gema de ovo para dar força a ninguém. Você pode ter o bíceps, o quadríceps, sei lá o que for, mas bem definido. Jeová não está nem aí para isso, porque ele não depende de músculo. Uns confiam em carro, outro em cavalo. Nós faremos menção, é do nome do Senhor Jesus. Uns encurvam-se e caem, nós porém estamos de pé. Porque o cavalo, ele é vão para a segurança, mas do Senhor vem o livramento, do Senhor vem o escape, do Senhor vem a estratégia. Alguém te olha como um graveto, mas Jeová te faz forte como o cedro e como a palmeira. É vento, é foice, é serra elétrica, é tanta coisa, mas quando o vento passa, está lá a palmeira dando glória ao nome do Senhor. Até os jovens se cansam e se fatigam, até os jovens caem. O profeta está dizendo: alguém que é símbolo de força pode ser esgotado, pode desanimar, pode querer abaixar as armas e desistir da caminhada, mas o que espera em mim, eu renovo a força, porque eu sou a fonte de força. E o inimigo das nossas almas fica ali, olha, pelejando, dizendo: eu quero ver até onde ela aguenta. É hoje que eu dou a rasteira, é hoje que ele pendura as armas no salgueiro, é hoje que ele desiste desse negócio de uma Deb, é hoje que ela sai da igreja, é hoje que ele joga tudo para cima e sai correndo. Mas ele sempre chega atrasado, porque Jeová vai lá na veia e diz: recebe meu vigor, meu filho, recebe a minha força. Eu estou pegando na tua mão direita e estou te levando para marchar comigo na terra. Vem comigo saltando a muralha, vem comigo derrubando o gigante. Olha, irmão, tem força maligna querendo te parar, mas Jeová está entrando nos teus músculos espirituais aqui esta noite. Há uma fúria contra esse jovem, contra essa menina, contra esse menino. Para o mundo você é só mais um, mas para Jeová você é um instrumento, você é uma bomba para explodir o inferno. E Satanás fica querendo te agarrar, te destruir, te dar rasteira, mas Jeová chega primeiro e diz: não, ele é meu, eu dei força. Força.
recebe ânimo, recebe vigor, recebe alegria, porque tu não vai só andar não, tu vai correr e vai voar, como diz o texto bíblico. Quando aqui as coisas estiver difícil, Jeová diz para as águias espirituais: receba força. Aí ela plana e dá um voo, e os predadores ficam lá embaixo querendo buscar, mas o crente já está nas alturas, cantando e contando o livramento que Jeová tem para dar a minha vida e a tua vida. Esse congresso vai ser um congresso de renovação espiritual. Gente que deixou de orar vai passar a orar mais. Gente que deixou de evangelizar vai passar a evangelizar mais. Gente que está fraquejando na fé. Aqui tem pessoas que estão talvez fraquejando na fé, em uma maior ou menor medida. Está aqui dizendo: Senhor, tenha misericórdia, porque o bafo do leão é grande e eu estou sentindo ele rosnar, já vai me tragar. Não, eu sou o leão de Judá, não estou com você. Aleluia. Convoquei uma semana de oração lá na igreja. Estava muito cansado. Esse período do ano é muito cansativo. E no primeiro dia fomos orar, eu e minha esposa, na igreja, tem um bebê pequeno. Orei o primeiro período, depois peguei o menino e disse: fica orando que eu fico com ele. Aí fui para a galeria, não tinha ninguém, a igreja toda de joelho, ninguém viu eu subindo. Fiquei lá orando com ele, em pé. Daqui a pouco Deus tomou um vaso, subiu as escadas. Eu digo: meu Deus do céu. Veio até mim e disse assim: eu vi quando tu dissesse a mim que não tinha força. Eu vi quando tu reclamasse até do teu sono. Mas eu trouxe aqui para dizer que estou renovando os teus tecidos. Eu renovo os teus tecidos, as tuas cédulas, e multiplico os teus minutos de sono. Eu estava dormindo e me acordando assim de instante a instante. A gente já dormia cansado, acordava mais cansado ainda. E o Senhor falou na boca daquele vaso, disse: para tu saber que sou eu, ainda essa semana tu vai ter um sono muito bom. Até com o sono do crente Jeová se importa. Naquela mesma noite eu dormi igual uma pedra. Acordei de 7 horas. Alguém olhou para mim e disse: você está parecendo um zumbi. Veja, crente, e seus olhos estão muito escuros. Deus usou o vaso naquele mesmo dia e disse: estou tirando o escuro dos teus olhos. Para um crente fiel, até espada de Jeová tem. Alguém bota 2 rodelas de pepino no rosto, um som de trilha sonora de cachoeira ou de ondas do mar, e fica 2 horas com um mantra para frente e para trás, para relaxar. Quando sai do spa que dobra a esquina, no próprio trânsito, um sinal, uma coisa, já se estressa. As 2 horas que gastou no spa foi todo pro ralo. Mas o crente vem para o spa de Jeová, dobra o joelho no altar, Senhor, eu não aguento mais. Quando ele está orando, o Senhor chega e diz: tu já estás no meu braço, eu vou te carregar no meu braço, e tu vais chegar do outro lado. Curva a tua cabeça, fecha o teu olho, eu quero orar por você. Senhor Deus, esta é uma noite de tratamento espiritual. Aqui há vidas preciosas. E o inimigo, Senhor, quer nos destruir. A estrada é esburacada. E alguém está gritando, dizendo: aqui você não passa. Deva sobre Deus canaraia. Mas aonde tem um crente aqui, Senhor, querendo renovo, eu peço agora, pela autoridade desta palavra que foi pregada, faça esse crente sentir agora, Senhor, renovo. Toca agora, Senhor, dos pés.
Toca agora, Senhor, na boca. Crente que não falava em língua estranha há muito tempo vai falar agora, porque Jeová está renovando o ânimo. Recebe variedade de língua, porque Jeová está colocando na tua boca. Fala língua que tu nunca falou. Fala mistério que tu nunca falou, porque Jeová está dizendo: eu estou contigo. Era seremite a forga. De carambara seremicando as forgas fai. De ladara charamacando era seremite a forga. Snai it a play, sai it a forga. Eita, sore de guerra era seremicando raia. Alguém quer travar, alguém quer parar, alguém quer deter, mas Jeová está tirando a tranca, está quebrando o ferrolho, está tirando os grilhões e dizendo a você: marche, marche, caminhe, cante, profetize, evangelize, entre no meu mistério, se envolva na minha glória. Tem muita gente fazendo cara feia, tem muita gente querendo fazer você parar, tem muita gente colocando o pé para você cair, mas eu estou fazendo os seus pés como da coça. Pule, pule, salte a muralha. Alguém está colocando arapuca para você pisar e ficar preso, mas eu estou colocando força e dizendo a você: salte, salte, salte a muralha, salte, salte a arapuca, porque o caminho é longo, mas eu estou marchando ao seu lado para você chegar do outro lado. Assim diz o Senhor Jeová. Recebe força nesta noite. Ministério da igreja, receba força nesta noite. Toca, Senhor, neste crente e abrace a alma. Este moço que está lutando contra a carne, esta moça que está lutando contra a carne e dizendo: Senhor, eu não aguento mais. É agora que Jeová está entrando em cena. Ele está afugentando. Eita, da suprime. Ele está afugentando os tremores da carne e está fazendo você mais leve. Deus está tratando com a intimidade de alguém. Você está sentindo o pecado lhe sufocando, mas Jeová está chegando aqui dizendo: saia mais leve, saia com a alma tranquila, saia com o espírito regozijado, porque eu estou tomando você no meu braço. Sinta o meu braço lhe segurando. Há um cuidado de Deus conosco esta noite. Há um cuidado de Deus com esta igreja, pastor. Há um cuidado de Deus com esta mocidade. Ninguém vai se perder. Jesus está segurando assim na tua mão. E se cair, vai ser com Ele segurando. Eu estou com você. Eu sou contigo, assim diz o Senhor Jeová. Guarda a tua igreja, Senhor, nesses últimos dias. Guarda, Senhor, a tua igreja. E que possamos continuar marchando até trocar a nossa cruz por uma coroa. Em nome de Jesus, amém. Será que tem alguém aqui que chegou sem força e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Você que chegou aqui pensando que é o fim, a noite do recomeço para você. Se tem alguém do teu lado, irmão, fraquejando na caminhada, seja um instrumento para trazê-lo aqui à frente nesta hora. Traz esta pessoa aqui no altar de Deus, porque todo laço será quebrado. Será que tem alguém aí, irmão? Será que você pode ser missionário de Deus nesta noite? Instrumento da glória de Deus para que vidas sejam transformadas. Não perca a oportunidade do alívio de Deus para a tua alma. Há pessoas que não servem a Cristo ainda aqui, que nos visitam. Todos são crentes? Todos são salvos na pessoa de Cristo? É isso? Então, Deus abençoe.